Ok, vamos então agora iniciar a segunda parte do segundo episódio do projeto Pedra Degrau, cujo vídeo, o título desse vídeo é Mude o Seu Mundo. Voltando à história de Andrew Carnegie, ele disse o seguinte: mesmo sabendo que não receberá por esse serviço uma remuneração financeira imediata, então Carnegie, na verdade, além de ele ter feito a proposta para Napoleão Hill de passar alguns anos de sua vida fazendo essa catalogação dos conhecimentos necessários para se construir riqueza, para se ter sucesso na vida, Carnegie ele expôs para Napoleão Hill que ele não iria receber uma recompensa financeira imediata. Ele explicou para Napoleão Hill que, na verdade, o Andrew Carnegie não iria fazer um pagamento financeiro para Napoleão Hill por isso. Ele iria sim colocar Napoleão Hill em contato com algumas das maiores mentes, alguns dos maiores empresários da época, né? E o que eu queria refletir com você é o seguinte: Carnegie disse, na verdade, para Napoleão Hill, porque Napoleão Hill, na verdade, ele ficou intrigado. Ele perguntou: mas por que é que você não quer fazer um pagamento? Você acha que não vale a pena me pagar? Você não quer gastar dinheiro com essa pesquisa? Então Carnegie respondeu: não se trata de eu não estar disposto a pagar por essa pesquisa. Eu desejo saber, porém, se há em você uma capacidade natural de se dispor a caminhar por 1 quilômetro extra, prestando um serviço antes mesmo de ser pago por isso. Então aqui a gente já tira um raciocínio muito importante, que é justamente o fato de que uma pessoa de sucesso, uma pessoa para ter bons retornos na vida, ela não precisa e nem pode, na verdade, fazer as coisas pensando em dinheiro, pensando primeiramente em ganhar algum numerário, em ganhar algum valor financeiro. E infelizmente esse é o maior erro de uma grande parte das pessoas, porque elas pensam primeiro no dinheiro. Né? E o complicado é que quando você pensa em fazer as coisas por dinheiro, na verdade você não faz bem feito. Né? Quando você, no entanto, faz as coisas não por dinheiro, mas porque você gosta, você faz aquilo bem mais bem feito. Tem até uma frase de um vídeo motivacional bem interessante, que eu conheço há alguns anos, que diz o seguinte: aquele que gosta do que faz e sente orgulho em fazer melhor, a cada dia vai mais longe. Inclusive tem até um raciocínio bíblico que eu até o citei na minha colação de grau, na festa de formatura da faculdade, que diz exatamente o seguinte: siga primeiro o caminho de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Então veja, quando a gente age de boa fé, quando a gente age com um bom coração, quando a gente age fazendo as coisas que gosta porque gosta, o dinheiro ele é uma consequência fundamental, ele é uma consequência natural para essas ações. Veja, por exemplo, digamos que você seja um profissional e que você trabalhe em uma empresa onde você não é valorizado nessa empresa, onde as pessoas, onde os gestores não reconhecem o seu valor. Vamos imaginar dois casos a partir desse fato, a partir dessa situação. O primeiro caso é onde o profissional, que é inclusive o que geralmente acontece, o profissional ele fica irritado, ele fica chateado, ele diz: bom, já que aqui as pessoas não reconhecem o meu valor, então eu não vou mais me esforçar o tanto quanto eu me esforçava. Né? Eu não vou me esforçar mais da mesma forma, eu vou diminuir o meu esforço, já que aqui as pessoas não me valorizam. Veja que quando você tem esse pensamento, você começa a diminuir a sua produtividade no trabalho, você começa a diminuir a qualidade do seu trabalho. Se você trabalha, por exemplo, com atendimento de pessoas, você acaba diminuindo a qualidade do atendimento que você faz. E digamos que
por um acaso, entre um profissional, entre um empresário, dono de uma empresa bem maior do que a empresa na qual você está trabalhando hoje, e digamos que esse empresário esteja precisando de profissionais para trabalhar com ele. Quando ele olhar para você e quando ele observar o mau serviço que você está prestando, o serviço de má qualidade que você está prestando, com certeza ele vai pensar da seguinte forma: Deus me livre de contratar essa pessoa que tem uma qualidade de atendimento tão ruim. Deus me livre, vai que eu contrate essa pessoa e ela passa essa mesma qualidade de atendimento para os meus clientes. Não é isso que eu quero para mim, não é isso que eu quero para minha empresa, não é isso que eu quero para os meus clientes. Você conseguiu entender aí o problema? Vamos agora pensar em outra vertente de pensamento. Vamos pensar no caso de que, apesar de a pessoa estar insatisfeita, estar frustrada de alguma forma, porque no entendimento dela, a empresa ela não valoriza, ela não entende, ela não enxerga as qualidades daquele profissional, vamos dizer que mesmo assim você continua trabalhando, dando o melhor de si. Vamos dizer que mesmo assim você continua trabalhando, prestando um bom serviço, tendo uma boa produtividade, atendendo os clientes com qualidade, se isso fizer parte do seu escopo, mas mesmo que o atendimento de cliente não faça parte do seu escopo de trabalho, você precisa se comunicar com seus colegas de trabalho, né? Você precisa passar uma boa impressão para eles. Eu vou muito mais além, eu não vou dizer que você precisa passar uma boa impressão para eles. Eu vou dizer que você precisa passar uma boa energia, né? Vamos dizer assim. Nós gostamos de trabalhar com pessoas que tenham boa energia, que sempre têm algo a nos ensinar, que nos inspiram a sermos melhores a cada dia. A gente não gosta de trabalhar com pessoas que estão sempre mal-humoradas, que estão sempre reclamando da vida, que estão sempre falando mal da própria empresa na qual trabalham, né? Nós não gostamos de trabalhar com esse tipo de pessoa. Nós, eu digo nós, referindo-me a nós como pessoas, qualquer que seja a pessoa, em qualquer que seja a empresa. Né? Veja você, por exemplo, com seus amigos. Se você tem um amigo que toda vida que você o vê e você pergunta bom dia e ele começa a dizer que bom dia que nada, está acontecendo problema isso, aconteceu aquele outro problema, aconteceu mais aquele outro problema. Então, com o passar do tempo, você vai acabar se afastando desse amigo, né? Porque ele só traz energias negativas, ele só traz um ponto de vista negativo a partir de tudo que acontece na vida. Então vamos lá. Veja que na verdade é importante que a gente, além de ter uma boa energia, além de trabalhar, uma consequência natural na verdade de a gente trabalhar fazendo aquilo que gosta, é que a gente faz bem feito e a gente não faz pensando em dinheiro, a gente entende que o dinheiro vem por consequência. Silvio Meira, inclusive, disse que a capacidade de gerar valor para o mundo, vem a partir. Eu acabei perdendo o raciocínio aqui. Eu não expliquei, eu não coloquei muito bem aqui, mas vamos fazer um pequeno raciocínio a partir disso. Capacidade de gerar valor para o mundo. O que é que isso tem a ver com você trabalhar fazendo aquilo que gosta, com você primeiro se dedicar para percorrer 1 quilômetro extra, como disse aqui o Andrew Carnegie. Ah, entendi. Lembrei aqui. É o seguinte, você precisa, antes de tudo, entender que se você precisa de dinheiro, se você precisa de reconhecimento profissional, se você precisa se você precisa crescer profissionalmente, se você precisa de um bônus, se você precisa crescer de cargo na empresa na qual você trabalha, então você tem que entender que primeiro você tem que gerar valor para o mundo.
você não vai receber primeiro uma promoção no seu trabalho, você não vai receber dinheiro do nada, você não vai receber, geralmente ou provavelmente, você não vai receber uma certa quantia na sua conta do nada, sem motivo algum. Você precisa gerar valor para o mundo, para que o mundo possa te retornar o que você gerou para o mundo em forma de dinheiro. Você precisa, por exemplo, prestar serviços, você precisa resolver problemas, você precisa criar ideias, elaborar estratégias que resolvam problemas. E a partir de então, a partir de que o mundo esteja, a partir do fato ou do momento no qual o mundo esteja aproveitando o valor gerado por você, é que você começa a receber algum retorno. Laí Ribeiro, inclusive, tem até uma frase muito interessante que exemplifica isso, que deixa isso claro. Laí Ribeiro diz que a vida não é como um restaurante onde você entra, você come, você bebe, você se diverte, faz tudo e só depois é que você vai pagar. Laí Ribeiro diz que a vida, na verdade, é como a agricultura, onde você planta. Eu acredito que até coloquei isso aqui. Não, coloquei não, daqui a pouco eu volto lá. Então, Laí Ribeiro disse que a vida é que nem a agricultura, onde você planta. Na verdade, você primeiro você prepara a terra, depois você realiza o plantio, depois você vai cuidar da irrigação e depois de um bom tempo cuidando, protegendo a tua plantação, é que você vai realizar a colheita, é que você vai colher os bons frutos. Então, isso tem absolutamente tudo a ver com o que Silvio Meira disse. Na verdade, é a mesma coisa que Silvio Meira disse, só que em outras palavras. Primeiro, você gera valor para o mundo, para somente depois você obter o retorno financeiro. É claro que existem empresas que se aproveitam disso. É claro que existem empresas, logo no início da minha carreira profissional, por exemplo, eu passei por uma empresa que disse assim, olha, você vai primeiro trabalhar. Na época eu estava sendo, eu entrei como estagiário e o gestor disse assim, você vai trabalhar e você vai dar tudo de si e depois é que a gente vai dizer quanto é que você vai ganhar, qual vai ser o seu pagamento. Porque a gente não sabe do que você é capaz de fazer. A gente não sabe como você pode ajudar a nossa empresa. Eu discordo e eu concordo desse raciocínio ao mesmo tempo. Onde é que eu discordo? Eu discordo pelo fato de que é muito ruim, eu experimentei isso na pele, como eu acabei de dizer, é muito ruim você trabalhar sem saber o quanto vai ganhar, sem saber se você vai ganhar muito, se você vai ganhar pouco, né? É complicado. Então, o ideal para você como empresário, para você como gestor, já deixando essa dica, o ideal é você estabelecer um valor, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja uma contribuição, uma parte de um salário para você fazer o pagamento do aprendiz. Mas é muito melhor você deixar claro o quanto ele vai receber pelo primeiro mês, pela primeira semana, pelos primeiros 15 dias, mas quando chegar no final do período ele de fato receber essa quantia, do que ele ficar trabalhando sem saber quanto vai ganhar. Na verdade, é muito pior você fazer isso porque ele muito provavelmente vai ter uma expectativa e se essa expectativa for maior que o que ele vai receber de fato, ele vai acabar se decepcionando e isso acaba influenciando na qualidade do trabalho, na qualidade do serviço que ele vai prestar para a sua empresa posteriormente. É muito melhor você ser claro, né? Diretamente relacionado à capacidade de resolver problemas, exatamente. Então, uma outra coisa muito importante de a gente entender aqui é que a sua capacidade de gerar valor para o mundo está diretamente relacionada à sua capacidade de resolver problemas, ou seja, quanto mais problemas você resolver e quanto maiores os problemas que você consegue resolver, mais valor você vai gerar para o mundo e, obviamente, mais retorno você vai ter do mundo.
seja esse retorno em forma de dinheiro, em forma de reconhecimento, em forma de promoção. Mas a questão é que se você gerar valor para o mundo, você vai obter retornos positivos. Pode ser que talvez esses retornos até demorem um pouco, mas a questão é que você de fato vai obter. Aí entra a questão da resiliência, de você não desistir dos seus objetivos, de você traçar um objetivo e batalhar por ele até que você consiga os resultados que você deseja, que você almeja. Então, olha só, tudo isso está relacionado. Fazendo uma pequena overview aqui, nós temos hoje em dia, inclusive, uma diferenciação muito clara entre hard skills e soft skills. E caso você ainda não tenha entendido, caso você já tenha ouvido falar nessas expressões e ainda não tenha compreendido a diferença, as hard skills, elas são competências técnicas e as soft skills, elas são habilidades comportamentais. E é importante destacar também que as hard skills, elas são muito mais fáceis e muito mais rápidas de serem aprendidas. Já as habilidades comportamentais, ou seja, as soft skills, elas são muito mais difíceis e demoradas de serem aprendidas. Em cima disso, eu tenho um caso muito interessante para contar para você. Novamente, eu não sei de tudo, apesar de eu ter algum conhecimento, de eu ter alguma experiência, eu tento sempre me colocar como aprendiz diante da vida, aprendiz diante das coisas, e tento sempre me enxergar, entender que eu sou verde para que eu continue amadurecendo, né? Como a gente falou agora há pouco. Mas eu gostaria de compartilhar com você uma experiência pela qual eu passei e qual foi o meu aprendizado em cima disso, principalmente no que diz respeito a essa questão das hard skills e das soft skills. Eu tive um profissional que trabalhou na minha empresa e esse profissional trabalhou em torno de 1 ano e meio, mais ou menos. E dentro desse período, eu tentei ajudar esse profissional de várias formas. Silvio Meira, ele diz o seguinte, vamos descer um pouquinho aqui mais. Silvio Meira, ele diz que toda boa empresa é uma boa escola. E ele ainda diz o seguinte, se você está trabalhando em uma empresa e você olha para trás e você pensa assim, o que foi que eu aprendi nos últimos 7 dias? O que foi que eu aprendi no último mês? O que foi que eu aprendi nos últimos 6 meses? O que foi que eu aprendi no último ano? E você chegar à conclusão de que você não aprendeu absolutamente nada, é muito melhor você sair dessa empresa o quanto antes, porque na verdade ela está sendo um limitador de crescimento na sua vida. Então, toda boa empresa é na verdade uma boa escola. E entendendo que toda boa empresa é uma boa escola, eu acrescento ainda mais esse raciocínio que eu acabei de ter. O objetivo de professores de verdade, não vou falar professores por profissão, mas professores por vocação. O objetivo de professores não é repassar conteúdo, entregar conteúdo. Principalmente pelo fato de que todo o conteúdo, ou quase todo o conteúdo do qual a gente precisa, já está disponível livremente na internet, já está aberto. Qualquer coisa que você pesquisar no YouTube, muito provavelmente vai aparecer diversos cursos. Aparecerão diversos cursos de diversos professores. Então, o objetivo do professor, na verdade, é impactar vidas, transformar vidas. Então, se a gente entender que, na verdade, toda empresa é uma boa escola, a gente pode entender também que todo gestor de toda boa empresa, uma das principais missões dele, na verdade, é transformar vidas, impactar vidas. E dentro desse contexto, é importante demais que você, como gestor, esteja preocupado o quanto os seus funcionários estão evoluindo, se eles estão crescendo com o passar do tempo,
se eles estão adquirindo novas habilidades, se eles a cada dia, a cada mês, a cada ano, a cada semestre, eles estão sendo melhores pessoas e melhores profissionais que o mesmo período anterior. E eu tento fazer isso, não sei se consigo todas as vezes, mas eu tento fazer isso. E em cima disso, eu acompanhei esse profissional durante esse período e sempre tentei ensiná-lo a melhorar as habilidades. Quando deu 1 ano e meio mais ou menos, eu não estou lembrado se foi exatamente 1 ano e meio ou 1 ano e 8 meses, eu percebi que não aconteceram uma melhora muito significativa e eu decidi me reunir e falar seriamente com essa pessoa e eu disse, olha só, vamos aqui fazer um último treinamento, vamos fazer aqui uma última avaliação para a gente ver o que é que faz, se você de fato vai melhorar, se você não melhorar, se será mais interessante para você mudar de cargo, se será mais interessante para você mudar de tarefas que você tem para fazer, porque na verdade a gente tem que entender também que não é que porque uma pessoa não está dando certo de uma forma que ela não possa dar certo de outra forma. Às vezes ele é um bom profissional, porém para outro setor, para outra área. Você simplesmente mudando aquele profissional de cargo, mudando aquele profissional de escopo de atividades, ele deixa de ser um profissional mediano e passa a ser um profissional excelente. Então, às vezes, muitas vezes, inclusive, o erro pode estar em nós como gestores. E eu fiz um simples teste com esse profissional. Eu disse, olha só, eu vou simular, nós vamos fazer uma simulação aqui, eu vou me passar por um cliente e você vai atender. E eu gostaria que você fizesse esse atendimento com simpatia. Não é? E eu eu simulei uma ligação telefônica e esse profissional, na verdade, não atendeu bem o cliente. Ele não atendeu bem. E eu tentei passar, eu disse, olha como é importante o sorriso. Às vezes não sempre, quando você sorri, até a sua tonalidade de voz muda, né? Então veja, opa, bom dia, aqui é da empresa tal, em que eu posso ajudar? Né? Eu vou apenas sorrir forçadamente a minha boca e veja que talvez, muito provavelmente a minha tonalidade de voz vai mudar, né? Acho que até já mudou agora, você deve ter percebido quando eu sorri agora, mas vamos lá. Opa, bom dia, aqui é Everton Patrício, em que posso ajudá-lo? Né? Então, quando você abre um sorriso, a sua tonalidade de voz muda, você passa naturalmente a ser mais simpático e por conta disso você passa a atrair mais a pessoa, você começa a despertar mais empatia, que é absolutamente necessário em toda e qualquer profissão, em todo e qualquer escopo de trabalho e principalmente quando você está responsável por fazer o atendimento inicial de um cliente dentro de uma empresa. Isso é absolutamente necessário. E esse profissional, nessa ocasião, olhou para mim e disse, Everton, eu não consigo ser simpático, eu não consigo ser simpático. Isso é de mim, eu já nasci assim. E as pessoas, elas sempre comentam, me perguntam, por que você não é tão simpática? Isso é de mim. Né? Então, tem uma frase que diz assim, o pior cego é aquele que não quer enxergar. E se a pessoa bate no peito e diz que aquele problema é um problema dela, que já vem com ela, é inerente dela, possibilidade de essa pessoa mudar, de essa pessoa crescer profissionalmente é muito remota mesmo. E eu disse, então, eu acho o seguinte, eu acho que a gente deve pensar se você está feliz nesse cargo que você está exercendo, nessas tarefas que você está exercendo, realizando no dia a dia. Porque eu acho o seguinte, se você para poder realizar alguma tarefa, alguma determinada tarefa, você precisa de habilidades em específico e você não somente não tem essas habilidades, como você diz que
você tem características diferentes e que isso é de você, eu acho que tudo aquilo que a gente faz forçadamente nos deixa infeliz, não é? Veja, por exemplo, quando eu era adolescente, quando eu estava no ensino médio, eu gostava muito de estudar, eu sempre gostei muito de estudar, principalmente pelo fato de que os meus professores sempre me diziam que o estudo é o poder do crescimento. E como eu não nasci em berço de ouro, eu me apeguei muito aos estudos para que eu pudesse crescer na vida, para que eu pudesse me desenvolver na vida. E com Lai Ribeiro também, em um livro, eu sempre referencio o Lai Ribeiro porque ele causou um impacto muito grande na minha vida. Ele certamente não me conhece, ele provavelmente nunca ouviu falar de mim, mas mesmo assim ele causou um impacto gigantesco na minha vida através de um livro, através de um simples livro. Não foi um curso, não foi uma palestra, não foi uma conversa, foi um livro dele que causou uma mudança gigantesca na minha vida. Eu acabei me perdendo aqui no que eu ia dizer, eu entrei demais na memória. Opa, voltei aqui e vi onde era que eu tinha parado. Então, é o seguinte, no meu ensino médio, eu sempre gostei muito de estudar e eu me dedicava muito para os estudos. E com Lai Ribeiro, eu aprendi que a gente aprende a gostar daquilo que a gente quiser. Quando você, por exemplo, quando você diz que não gosta de uma coisa, na verdade você está criando um modelo mental para confirmar ou para criar aquele sentimento de que você não gosta daquilo. A maioria das pessoas não gosta de matemática, por exemplo, porque quando uma criança chega na escola, ele provavelmente não sabe o que é matemática, ele provavelmente não sabe dizer se gosta, não sabe dizer se não gosta, porque ele não sabe o que é. Então, quando chega um coleguinha dele e diz: Ei, e aí, você gosta de matemática? Aí ele, sorridente, meio desconfiado, sem saber nem o que é matemática, ele diz: eu gosto. Aí os colegas: eita, que rapaz doido, que carinha doido. Ele disse que gosta de matemática. Olha, então ele começa a entender, através do feedback dos colegas de aula, que matemática é ruim. Ele começa a assimilar esse pensamento e a colocar esse pensamento dentro dele. Então, da próxima vez que alguém perguntar se ele gosta de matemática, ele vai responder enfaticamente: não, não gosto, isso é ruim. Ele vai fazer das palavras dos coleguinhas dele as palavras dele. E o problema é justamente esse: quando você abre um livro de matemática, anos depois, vem uma sequência de sentimentos ruins para você. Essa sequência de sentimentos ruins que vem para você faz você fechar o livro imediatamente. Então, uma técnica que eu aprendi com o Lai Ribeiro e que por conta disso ele impactou muito a minha vida é que a gente aprende a gostar daquilo que a gente quer. Então, uma forma de você aprender a gostar de matemática é todas as vezes que você abrir um livro de matemática, que vier aquela sequência, aquela série de sentimentos ruins, você tentar substituir esses sentimentos ruins por sentimentos bons. Né? Você começar a dizer para si mesmo: eita, que massa, olha que legal, é muito bom matemática, eu adoro calcular, eu gosto muito de calcular. E isso talvez nas primeiras semanas, nas primeiras vezes, nos primeiros dias que você fizer, talvez você imagine que você está sendo falso, meio que falso consigo mesmo. Mas com o passar do tempo isso acaba mudando e isso funcionou para mim, talvez funcione para você. Então, durante o meu ensino médio, os meus colegas diziam: eita, Everton, vai ter uma festa ali e tal. E eu internalizei dentro de mim que eu não gosto de festas, já naquela época. E internalizei que eu gostava muito de estudar, que cada livro era uma viagem, eram horizontes expandidos. Então, já naquela época para mim, ir para uma festa era
era o que me deixava infeliz. E passar um bom tempo estudando era o que me deixava feliz, né? Então, eu entendo isso e trazendo aqui para o escopo do trabalho, eu conversei com esse profissional e disse, olha, se você não gosta de fazer isso nesse momento, talvez você esteja infeliz exercendo essas atividades. Não seria melhor a gente tentar verificar uma outra coisa para você fazer, ou mesmo se é interessante para você continuar trabalhando aqui? E a conclusão na qual a gente chegou é que não era interessante para aquele profissional trabalhar na minha empresa. Ele se sentiria muito mais feliz trabalhando em outra empresa, exercendo outras atividades. Então, veja, hard skills, ela aprender a fazer, ou ele aprender a atender um telefone corretamente, um telefonema, aprender a falar com o cliente, aprender programação de computadores, aprender a utilizar alguma ferramenta, é muito fácil. Agora, soft skills, você ensinar uma pessoa a ser simpática, é muito difícil. Não porque essa pessoa não tem capacidade de aprender, mas porque depende muito mais da vontade dela, do interesse dela em querer aprender aquilo, do que a capacidade intelectual que essa pessoa tem. É tanto que anos depois, eu acredito que está com 1 ano e meio ou 2 anos, acho que não está com 2 anos não, eu recebi um outro profissional, um candidato para um cargo na minha empresa, e a gente sempre faz algumas provas, alguns testes. E eu fiz um teste de contabilidade básica, a gente mandou um livro, esse camarada passou 1 ou 2 semanas estudando. Geralmente as pessoas passam um mês e meio estudando, esse camarada passou 2 semanas estudando e ele fez a prova mais incrível que eu tinha visto até o momento dentro desse contexto de um estagiário. Tanto que, na verdade, eu pensei que se eu não soubesse que tinha sido um estagiário que tinha feito, eu entenderia perfeitamente que era um contador quem estava escrevendo, quem estava respondendo aquelas perguntas. Então, assim, ele teve um ótimo desempenho, mas quando a gente foi para o teste da soft skills, quando a gente começou quando ele passou um tempo lá com a gente começou a conviver com ele para ver se de fato seria interessante ele entrar na empresa ou não, ele demonstrou que ele era muito sério, que ele não sorria, não contava piadas, quando as pessoas contavam piadas ele ou fazia cara feia ou não se enturmava. E ao comentar isso com ele, eu disse, olha cara, você é o cara que mais acertou essa prova, que fez a melhor prova até hoje, só tem um problema que você precisa resolver, a questão da empatia. É importante que você tenha uma boa empatia, é importante que você se integre na equipe, é importante que você atenda bem os clientes. E ele me respondeu da seguinte forma, Everton, eu não consigo ser simpático. E isso é de mim, batendo no peito, isso é de mim. E de imediato eu lembrei da profissional que eu tinha entrevistado, ou que tinha trabalhado comigo, na verdade, anos antes, e eu vi que era o mesmo caso. E com esse entendimento, ou com esse aprendizado, infelizmente eu acabei não contratando esse profissional, porque é muito mais fácil ensinar hard skills que soft skills. E ao conversar recentemente com minha esposa sobre esse assunto, ela disse, olha Everton, eu acredito que inclusive o ideal para a gente poder contratar um profissional, talvez seja a gente analisar muito mais a questão das soft skills do que das hard skills. Porque, por exemplo, se for falta de prática, em um mês ou menos de um mês ele pega essa prática. Né? Se for falta de conhecimento, em 6 meses, em 1 ano, ele vai aprendendo aos poucos, enquanto isso dando retorno para a empresa.
mas se ele não souber conviver com os outros, se ele não tiver uma boa empatia, ele não vai conseguir se integrar com a equipe, ele não vai conseguir trabalhar junto com a equipe, né? Tem uma cena bem interessante que eu sempre gosto de referenciar, que é que uma empresa ela é similar a uma canoa. Se todos os remadores estiverem remando no mesmo ritmo e na mesma direção, a canoa ela vai rápido, ela anda rápido, ela desliza rápido pela superfície aquática. Agora, se cada remador estiver remando em uma posição diferente, ou a canoa fica dando círculos ou ela simplesmente não sai do lugar, né? Então, para a gente pensar um pouco aqui, se o nosso sistema educacional foca no ensino das hard skills, isso não acaba criando uma grande lacuna de qualificação nos profissionais que são produzidos por tal sistema de ensino, né? Veja que se a gente está no ensino médio, o foco é ensinar português, matemática, geografia, história, acúmulo de informações. Se a gente está numa faculdade, o objetivo é o acúmulo de informações, de conhecimentos dentro daquela área. Não que isso seja importante, é claro que isso tem sua importância. Afinal de contas, se você não tem conhecimento sobre uma determinada área, você não sabe nem como iniciar uma pesquisa para saber como resolver um problema naquela área. Então, uma certa quantidade de informações é absolutamente fundamental para qualquer profissional. Porém, somente o acúmulo de informações, eu acho que faz você de... Antigamente eu poderia dizer que eu acho que faz de você, por exemplo, um HD, um pendrive com informações. Hoje eu posso dizer que faz de você uma espécie de Google, né? E Google extremamente limitado, né? Porque é só de uma área em específico. E deixa eu voltar aqui, eu acho que eu desfiz alguma coisa. Vamos lá. Pronto, exatamente. Então, olha só, faz você uma espécie de um Google, somente o acúmulo de informações, e um Google extremamente limitado, porque é só de uma área. E mesmo se a gente entender que você é o Google de uma área, que você esteja tentando competir com o Google dentro de uma área, engenharia civil, por exemplo, quem é que você acha que consegue dar mais respostas sobre engenharia civil? Quem é que você acha que tem mais, que consegue apresentar mais conteúdo? Eu nem vou dizer ter conteúdo, porque o Google não armazena, ele auxilia na localização. Então, quem é que você acha que consegue responder mais perguntas dentro de engenharia civil? Um ser humano engenheiro ou o Google, levando em consideração que ele só pesquisa conhecimentos de engenharia? Não tem nem como comparar, na verdade, é uma disputa covarde, sem sentido. Vamos lá. Se crises ou problemas são fontes de oportunidades para a inovação de negócios já existentes ou para o surgimento de novos negócios, que oportunidades podemos vislumbrar a partir dessa dificuldade identificada? Né? Então vamos lá. Aliás, eu gostaria de comentar um pouquinho. Isso aqui é absolutamente importante para instituições de ensino. Então, se você já se você já é uma instituição de ensino, se você representa uma instituição de ensino, que oportunidades você pode explorar a partir disso? Mas se você não é uma instituição de ensino, se você é simplesmente uma pessoa que tem ideias, então que ideias você pode ter para resolver esse tipo de problema e que negócios você pode criar, que negócios você pode gerar para resolver esses problemas ou para amenizar esses problemas? Lembre-se, gerar valor para o mundo. A geração de valor para o mundo, ela surge também a partir da resolução de problemas. Eu não sei se somente, mas também a partir da resolução de problemas, ok?
E chegamos então aqui ao nosso resumo de toda a nossa videoaula. Essa foi uma videoaula grande, tanto que eu tive que dividi-la em duas partes. E por conta disso, eu acredito que seja interessante a gente fazer um resumo. Então vamos lá. Não pense em ganhar dinheiro antes de iniciar qualquer trabalho, pois a vida é como a agricultura. Primeiro você prepara a terra, depois planta, irriga, cuida e somente depois é que colhe os frutos. Pense em como você pode resolver problemas de pessoas. As soluções para os maiores problemas geralmente resultam nos maiores negócios, como por exemplo a Uber. Acredite em si mesmo. Autoconfiança é uma qualidade fundamental para qualquer pessoa, seja estudante, profissional, empreendedor, dona de casa, etc. Cuidado com a supervalorização. As maiores mentes geralmente dão os maiores exemplos de humildade. Para quem segue o cristianismo, basta lembrar que o mestre dos mestres dava lições de humildade. Nasceu em meio aos animais do campo e foi colocado em uma manjedoura. Lavou os pés dos seus apóstolos e etc. Se você é jovem e sabe mais que os seus colegas, excelente! Isso significa que você é uma boa semente. E um dia será uma grande árvore que dará bons frutos. Ensine o que você sabe para quem você conseguir. Quem ensina, aprende duas vezes. Mas hoje você é apenas uma semente. Procure ter um coração bondoso. Assim, você terá mais chances de ter um futuro promissor. Quando você se preocupa com o próximo, você se coloca no lugar dele. Assim, você consegue enxergar melhor os problemas dos outros e, com isso, criar novas soluções, pelas quais o mundo o recompensará. Além disso, o homem é e atrai aquilo que está no seu coração. Fuja da zona de conforto, pois ela atrai o comodismo, e o comodismo faz você ficar parado no tempo enquanto os outros avançam. A vida é única e um grande presente para você ser apenas mais um participante. Deixe sua marca na história. Crises ou problemas são fontes de oportunidades de inovação para negócios existentes ou para o surgimento de novos negócios inovadores. Logo, se estamos em crise, ao invés de baixar a cabeça e ficar reclamando, levante-se e vá à luta. Com força, fé e foco, você consegue qualquer coisa. E se mesmo assim você ainda pensar que não consegue, eu lerei um pequeno poema presente no livro 16 Leis do Sucesso. Olha só como é interessante. Esse poema é de 1905. Deixa eu só diminuir aqui. Vamos lá. O homem que pensa que pode. Se pensa que é um derrotado, você será derrotado. Se não pensar, quero a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, se pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se fizer as coisas pela metade, será um fracassado. Nós descobrimos neste mundo que o sucesso começa pela intenção da gente e tudo se determina pelo nosso espírito. Se pensa que é um malogrado, você se torna como tal. Se almeja atingir uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente. A luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes, nem aos espertos. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente
Eu conseguirei. Poema de Walter de Winton, escrito por volta de 1905. Então veja que a história tem muito a nos ensinar. Muito obrigado e até o próximo episódio de Pedra Degrau. Valeu, tchau, tchau.